anos com a gente. Foram perdas e separações, assim, na mesma... É uma criança de 2 anos, gente. Eu não sei lidar com isso. É porque a gente fala de perda e separação, sempre pensa em ou separação de casais ou morte apenas. Mas a gente tem perda de fases importantes de desenvolvimento. Por exemplo, no caso lá do filme, da Lilo e Stitch, a Nani perde uma fase de desenvolvimento, no caso dela, a adolescência, Sim. que seria muito importante para ela, se ela tivesse os pais, para desenvolver outras habilidades, sociabilidades, estudar para a universidade, manter o sonho dela de ser surfista, que ela não pôde tocar porque ela precisava cuidar de uma criança e precisava sustentar uma casa. Verdade. No caso dos nossos filhos, eles perderam a parte do infantil nas escolas. É isso aí. O Tim, por exemplo, não fez o infantil 3, não fez o infantil 4, porque naquela época não tinha por que estudar. Sim. Você estudava à distância, eu pensei, infantil 3, infantil 4, estudar à distância, pagar uma escola para estudar à distância no infantil 3 e 4, eu não vou fazer isso. Foi o que aconteceu com a gente também. Eu não vou fazer isso. Quando a pandemia cessar, aí eu volto para uma escola. Só que ele perdeu esse momento. Foram 2 anos que eu tentava também, de alguma maneira, compensar essa falta de contato com crianças. Fazendo o quê? Colocava a mascarazinha nele, colocava a mascarazinha na Mel, pegava os dois, ia nas pracinhas do bairro, levava eles para brincar na pracinha. Isso, lógico, que depois que passou o momento mais grave da pandemia, quando começaram a dar uma liberada. Levava eles na pracinha, eles ficaram quase 1 ano dentro de casa. Sim. Eles eram muito pequenininhos, 4 e 2 anos, e para explicar para eles o que era a doença. A gente falava, olha, é um bichinho que pode entrar pelo seu nariz. Aí a minha casa, ela é acima do nível da rua, porque ela é construída num terreno em desnível. Então a casa é acima do nível da rua, aí tem 2 corredores que vão subindo até a parte de trás, que é um pouco mais alta, e a garagem um pouco mais baixa. Da sala, de qualquer lugar da minha casa, dá pra ver a rua. Dá pra ver a rua. E eles perguntavam, papai, a gente tá olhando a rua daqui. Cadê os bichinhos? Eu falei, não é bichinho que você consegue enxergar na rua. São bichinhos... É o Pokémon do mal, né? São invisíveis, Eles são invisíveis ao olho nu. Eles não sabiam o que era um microscópio. Você tem que olhar assim bem de perto para enxergar. Vocês não podem ir lá. Mas eles não entram por cima do muro. Não, eles não pulam o muro, porque dava para ver a rua. Então eles não entendiam qual era o perigo de atravessar. A rua deserta, né? Atravessar o portão e ir até a rua. Mas foi quase 1 ano nessa situação, e eles perderam um momento de desenvolvimento. Sim. Eu acho que assim, eles perderam um momento de desenvolvimento, que foi uma perda muito grande, mas nós ainda estávamos ali. Né? Tem isso. Inclusive... Eu trabalhei em casa o tempo inteiro, a Ana estava em casa também o tempo inteiro. Mas é que assim, estávamos ali, mas estávamos ali como? Porque foi uma época tão difícil, porque você estava em contato ali durante tanto tempo, mas tanto tempo, que parecia que qualquer coisinha... Né? A gente tava tipo o filme, eu ainda estou aqui, mas eu ainda estou aqui puto pra caralho. Mas eu não queria estar aqui. Na pandemia, eu ainda estou aqui, porém não queria estar aqui. Eu era um ser, eu era uma mãe antes da pandemia e me tornei uma mãe insuportável depois da pandemia. E assim, voltando num filme excesso de criança. Né, Lilo e Stitch, a Lilo era o Stitch da Nani. Sim, é verdade. Nossa, nunca tinha pensado nisso. É verdade. Ela era tão terrível quanto o Stitch. Mas por quê? Por causa dos traumas, por causa do bullying. Então, gente... Mas ela era... É natural ser assim. Nossa. Mas assim... Mas mesmo assim, a gente ainda estava em casa, tentando ali acolher nossos filhos. O problema que eu vejo hoje... é que quantas crianças com a pandemia, milhares, perderam os pais. E tem criança que perdeu os dois, o pai e a mãe. Sim. Então, como que essa criança volta, né? Para a sociedade? Como que ela enxerga o mundo? Então, assim, precisa ter uma pessoa, né, óbvio, que acolha, né? Uma família, uma professora que dê uma atenção, mas... Ou muitas vezes é um animal... Mas eu acho que a fala cura. Então, a gente tem que deixar, nesses casos, deixar a criança se expressar. Ou através de desenho, sentar ali e brincar com ela para entender qual que é o momento, né? Porque ela precisa sentir a dor. Isso ela precisa. Ela precisa viver o luto para depois conseguir voltar, enfim, a ter uma vida, a enxergar
outros horizontes, a entender que a vida tem um sentido, né? Então, eu acho que essa é a maior dificuldade de quem ficou, dessas famílias aí que foram destruídas aí pela pandemia. O que precisamos entender é que, assim, às vezes as pessoas não conseguem entender aquele comportamento da criança, Sim. sabe? Nossa, é inaceitável, a criança é uma criança difícil. Mas tem que ver o que aconteceu para a criança chegar àquele ponto. Porque, assim, por trás de cada comportamento existe um motivo. Sim. Não é do nada, a criança não vira um terror do nada. Existe alguma coisa que está incomodando a criança, ela não consegue expressar, não sabe falar o que é, não conhece todos os nomes de sentimentos ainda e não consegue se expressar. Então, assim, ou você busca ajuda ou você tem que ser a ajuda que teu filho, aquele que está próximo. Precisa. Porque às vezes é até o seu parceiro, que às vezes está num momento ó. difícil, que está É verdade. né, de uma certa agressividade ali. Às vezes você precisa parar e pensar o que aconteceu.